bom estar aqui com você em mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina, onde estamos estudando sobre o livro de Gênesis, né? Você que é um internauta meu, evangélico ou católico, este é um guia de estudos, né, que nós usamos na Escola Sabatina, né? Sabatina porque é realizada no sábado, não é? Nosso principal dia de culto na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você que é um irmão evangélico, você tem a lição da escola dominical, que equivale a esta lição. Óbvio, os temas, os assuntos são diferentes, né? Mas você já sabe, mais ou menos, já tem ideia do que nós estamos estudando aqui. E você que é um irmão católico, não tem esse guia de estudos desta forma, mas alguns irmãos católicos, eu sei que participam de pequenos grupos de estudo, então tem algum guia de estudo, um certo guia de estudos para esses pequenos grupos, né? E você que é um irmão muçulmano, né, um amigo muçulmano, budista, hinduísta, espírita, né, você tem outra metodologia de estudo, não é? Então eu estou aqui repartindo com você uma lição estudada, né, na Igreja Adventista, Sétimo Dia, mas ela é aplicada às pessoas de todas as religiões. Então quem me acompanhou no programa de rádio, né, o Lições da Bíblia, eu apresentei o Lições da Bíblia por mais ou menos, vou calcular aí, entre 18 e 20 anos, né, apresentei o Lições da Bíblia. Então quem acompanhava sabe o que eu estou dizendo, né? Irmãos espíritas escreviam às vezes, não é? Quando se demorava um pouquinho para subir o arquivo de áudio, né, desse estudo, por exemplo, eles diziam assim: onde está o áudio espírita de hoje? Né? Eu não pregava a doutrina espírita, mas eles se sentiam tão à vontade, né, de ouvir esse estudo da Bíblia, que eles identificavam, né, esse estudo com a religião deles, né? Então era muito gostoso, sempre foi muito gostoso ter esse retorno, né, dos meus irmãos de todas as igrejas, porque o objetivo, né, desse estudo nosso é nos levar a um estudo mais guiado e aprofundado da Bíblia e aplicar esse estudo às pessoas das mais diferentes religiões. Então não importa a religião a qual você pertença, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para estudar conosco. E se você quiser um dia acompanhar esse estudo com o guia de estudos, você pode, tá? Vou deixar para você o endereço da editora Casa Publicadora Brasileira, que é quem edita, traduz, na verdade, não é? Este material para a língua portuguesa. Nós estudamos este mesmo material em todas as regiões do mundo, né, onde há uma igreja adventista do sétimo dia. Então, se você quiser adquirir este guia de estudos, agora ou para o próximo trimestre, né, porque ele é para cada 3 meses, então eu vou deixar ali para você, vou deixar para você o endereço do site, né, que é cpb.com.br, para que você possa, não é, em horário comercial, não é, de, por exemplo, ou até no domingo, mas de segunda a sexta, ou domingo, menos do sábado, você poderá adquirir esse guia de estudos, tá? Uma outra coisa, antes de começarmos esse estudo que é muito importante, eu quero pedir a você para continuar me ajudando a cumprirmos aquela meta. Talvez você não tenha acompanhado ou você acompanhou, mas nós estabelecemos uma meta de que pelo menos 50% dos inscritos deveriam ativar o sininho das notificações no canal, não é? Por quê? Porque quanto mais você compartilha, curte ou ativa as notificações, além de se inscrever, mais o YouTube e o Google entendem a relevância do conteúdo. E compreendendo que o conteúdo é relevante, esse conteúdo será passado para mais pessoas. Você vê, por exemplo, no meu canal que eu tenho pouco mais de 500 mil inscritos, não significa que os meus conteúdos chegam para todos os meus inscritos. Então, o YouTube precisa entender a relevância desse conteúdo, o algoritmo, não é? O código de programação por trás disso.
Então eu peço a você, se você não é inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito, não esqueça de ativar o sininho com as notificações. Porque aí a cada vídeo postado, você é notificado e você estará me ajudando, não é, a mostrar para o YouTube que o conteúdo postado aqui é relevante. Então nós estamos em direção à meta dos 50% de inscritos que ativaram as notificações. Mas nós não chegamos nessa meta ainda. Eu queria ter chegado em uma semana, não conseguimos, mas graças a Deus avançamos bem. Mas eu aqui repito a promessa que eu fiz. Quando chegarmos a esta meta de pelo menos 50% dos inscritos ativar as notificações, eu farei uma live especial, onde eu vou tirar não somente dúvidas bíblicas, mas vou sortear vários livros, tá? E eu vou mandar para você, eu vou pagar o envio com muito gosto, né? É a minha forma de contribuir e de agradecer aos meus internautas que acreditam neste trabalho, que acreditam especialmente no estudo da Bíblia, tá bom? Então, vamos para o nosso estudo desta semana. Ele será muito especial porque ele será um estudo conclusivo, diríamos assim, sobre a vida de Abraão. Há 2 semanas, eu mencionei para você que a parte central de Gênesis vai do capítulo 12 ao 22. Né? E do capítulo 12 ao 22 trata-se da história de Abraão. Né? E eu disse também que nós estudaremos isso por 3 semanas. Então, essa é a 3ª semana. Vamos, nessa 3ª semana, finalizar esta sessão central de Gênesis, que fala de Abraão e de sua vida. Né? E vamos também nessa semana um pouquinho além de finalizarmos estudando Gênesis 22, nós vamos analisar Gênesis 23 e Gênesis 24. Então esses serão os 3 capítulos que vamos estudar agora. E as lições que nós vamos aprender nesses 3 capítulos são incríveis. Nós vamos aprender lições de fé, de orientação divina, de matrimônio, como se deve escolher um cônjuge ou um namorado, uma namorada. Vamos entender o plano de salvação, ou seja, nesses 3 capítulos, Gênesis 22, 23 e 24, nós vamos aprender lições extraordinárias. Então eu convido a você que acompanhe esse estudo até o final, porque você vai aprender muita coisa boa para a sua vida, para aplicar a vários aspectos da sua existência. Vamos começar pelo capítulo 22, depois capítulo 23 e capítulo 24. Bom, o capítulo 22 é um capítulo extremamente importante e ao mesmo tempo difícil para muitos cristãos. No capítulo 22, Deus pede nada menos a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque. Só que nós sabemos que Deus sempre proibiu os sacrifícios humanos. Para você ter uma ideia, Deus sempre considerou o sacrifício infantil praticado pelos povos pagãos que viviam ao redor de Abraão. Deus sempre considerou isso uma abominação, ou seja, uma coisa repugnante. Né? Por exemplo, em Deuteronômio 12, 31, você pode ler também Jeremias 7, 31, tá? Mas eu vou ler Deuteronômio 12, 31, diz assim, ó: não procederás desse modo para com o Senhor o teu Deus, pois essas nações pagãs ofereciam a seus deuses tudo o que é abominação aos olhos do Senhor, tudo o que ele odeia e rejeita, como queimar seus próprios filhos e filhas em sacrifício aos seus ídolos. Portanto, aplica-te a pôr em prática tudo o que eu te ordeno, nada acrescentarás e nada tirarás da lei. Então Deus sempre foi contra o culto dos cananeus, o culto das outras civilizações pagãs que viviam ao redor de Abraão. Então por que Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho? Vamos aqui ler e você vai perceber o plano de salvação sendo revelado para o patriarca Abraão. Tá?
Eu vou ler aqui na King James, versão atualizada, tá bom? Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando: Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu ou respondeu, não é? Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Verso 3: Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. A Bíblia faz questão de destacar que Isaque era muito amado para mostrar o quanto foi duro para Abraão. Foi dura esta prova. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. Por que Deus provou Abraão desta forma? E um detalhe: quando Abraão foi sacrificar o seu filho em obediência a Deus, né, Deus disse para Abraão o seguinte: não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo, não lhe faças nada, agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Deus é onisciente. Por que ele precisaria submeter Abraão a uma prova tão dura, se Deus já sabia que Abraão seria fiel? E por que Deus diz, agora sei, né? Agora bem sei que temes a Deus. Vamos lá. Em primeiro lugar, Deus se comunica numa linguagem que nós seres humanos possamos compreender. Então ali, o propósito de Deus ao dizer assim, agora bem sei que temes a Deus, não significa que Deus não sabia antes. Significa que agora isso estava visível não somente para Deus, que já sabia, mas também para Abraão e para o universo. Você tem que estudar a Bíblia tendo como pano de fundo o conflito cósmico entre o bem e o mal. 1 Pedro 1,12 diz que os anjos anelam perscrutar o plano de salvação, tá? Ali no contexto. O que isso indica? Deus é onisciente, mas os anjos não são oniscientes. Então Deus precisava, além de aperfeiçoar a fé de Abraão por meio desta prova, né, Deus precisava mostrar ao universo expectante de que Abraão realmente era o pai da fé, ao ponto de sacrificar o próprio filho a Deus, caso isso fosse pedido por Deus. Então você tem que analisar esses detalhes. Só que além disso, Deus queria ensinar uma outra coisa para Abraão e para o universo. Deus queria ensinar o plano de salvação. Isaque, que seria aqui sacrificado, né, seria um símbolo de Cristo, que deveria ser sacrificado no lugar do ser humano. Só que Isaque não foi sacrificado. Quando Abraão levanta a mão para imolar o seu filho, o anjo do Senhor, que é uma expressão no Antigo Testamento que se refere a Cristo, você pode ler isso em Êxodo 3, não dizendo que Cristo é uma criatura, mas o mensageiro da divindade à humanidade, né? Disse, não faças, ordenou o anjo, não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Isso nos lembra tranquilamente, né, alguns textos bíblicos. O primeiro, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho único, ou o seu único filho, de acordo com outras traduções, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Abraão, neste momento de prova e de angústia,
em ter de obedecer a uma ordem dessas de Deus, em sacrificar o seu único filho, o único no sentido de ser o único da promessa, não é? O único daquela espécie, o único da promessa, Abraão passa a entender, depois que Deus dá o passo seguinte, que é o que? Dar a Abraão um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Abraão compreende algo do plano de salvação, de que um substituto foi o responsável pela salvação do seu filho, para que Isaac não morresse. Da mesma forma, para você e eu não morrermos, não passarmos pela morte eterna, na verdade, que é a segunda morte, Deus deu a Jesus Cristo, que de acordo com João 1,29, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você pode ver aqui, né, que Isaac era um símbolo apenas, né, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Né? Era só um símbolo, porque na verdade quem foi sacrificado foi um cordeiro. Né? E aqui Abraão pôde entender mais o plano de salvação, porque o próprio Cristo, comentando sobre a história de Abraão, olha o que Jesus diz em João 8,56. Aqui ele está falando com os fariseus, não é? E ele diz assim, ó, em João 8,56: Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu e ficou feliz. Então Jesus está dizendo que quando Deus dá um carneiro para ser oferecido no lugar de Isaac, Abraão viu, de certa forma, o dia em que Cristo seria o substituto por todo pecador, inclusive por ele, Abraão, inclusive por Isaac, depois por Jacó e por qualquer ser humano. Então esta prova de Abraão não contradiz, né, o mandamento de Deus de nunca sacrificar, né, seres humanos. Deus abomina isso, como lemos em Deuteronômio 12:31, e você pode ler em Jeremias 7:30 e 31 e outros textos. Mas Deus aqui tinha algumas coisas em mente. Ele precisava primeiro aperfeiçoar a fé de Abraão. Deus precisava ensinar a Abraão sobre o plano de salvação, porque da descendência de Abraão surgiria o Messias, e os descendentes de Abraão seriam os guardiões da verdade da salvação e da lei de Deus. Então Abraão precisava aprender desta forma dramatizada para poder passar isso aos seus descendentes, para que isso fosse passado ao restante do mundo. Porque como diz Gênesis 12, não é? Ali no verso 3, por meio de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Né? Por quê? Porque o plano de salvação seria ensinado através dele, dos seus descendentes, bem como a lei de Deus, como norma, como estilo ético daquele que aceita a Deus. Né? E além de esta prova de Abraão mostrar para o universo, não é, que Abraão realmente era o pai da fé, porque os anjos não são oniscientes como Deus, né, aqui nos mostra como Deus estava disposto, não é, a mostrar para este grande profeta que era Abraão, que um dia um substituto morreria no lugar de todo ser humano. Por isso Jesus disse em João 8,56, Abraão viu o meu dia. E aí no verso 16, não é? Deus diz assim, ó, juro por mim mesmo, palavra de Yahweh, porquanto me oferecesse esse gesto, não me negando o teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos e te confirmarei uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. E segue adiante. Então você vê que mais de uma vez se repete no capítulo, ó, teu único filho. Da mesma forma que Cristo é o único filho de Deus dessa espécie,
Filho no sentido de ser igual, né? Não porque Cristo foi criado por Deus, tá? Então, claramente aqui, Gênesis 22 é um capítulo cristocêntrico, que mostra que o Messias, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele seria o substituto de todo ser humano, né? Ele experimentaria a morte eterna no lugar de todo ser humano. Essa verdade, ela é muito bem explicada por Paulo em suas cartas, mas eu vou ler especialmente aqui Romanos capítulo 5, versos 7 e 8. Olha o que diz o texto. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Não é simples você se dispor a morrer por alguém, mesmo que essa pessoa seja justa, né? Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor sua vida, porque não é uma coisa simples mesmo. Porém, olha o que diz agora. Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Enquanto para nós é difícil e bem provável morrermos por alguém, por um justo, Deus morreu pelos ímpios, pelos injustos, pelos pecadores. Jesus morreu pelos pecadores. Então esta é a verdade ensinada em Gênesis 22. Tá? Agora no capítulo 23, nós também podemos aprender lições maravilhosas. O capítulo 23 fala, obviamente, infelizmente, não é, da morte e do sepultamento de Sara. Mas aqui nós podemos tirar algumas lições muito interessantes. Quando você lê o capítulo 23 de Gênesis, né, você vê que Sara é a única mulher no Antigo Testamento sobre a qual se menciona a idade com a qual ela morre. Né? Sara viveu 127 anos. Outras grandes mulheres são mencionadas, mas não a idade. Por quê? O autor inspirado faz questão de destacar, né, que Sara fazia parte também da centralidade da história de Abraão e do plano de salvação. Afinal, dos dois nasceria Isaac, o filho da promessa, né, de cuja descendência veio o descendente principal bem no futuro, que é Jesus Cristo. Então veja, a Bíblia valoriza a mulher, não apenas nesse texto, mas em muitos outros textos. Esse é um assunto que você vai ver numa palestra que eu preparei e que será publicada já nesta semana, onde eu abordei a seguinte temática: é possível ser cristã e feminista ao mesmo tempo? Eu recomendo que você veja essa palestra. Você vai se surpreender com aquilo que você vai aprender, tá? Então, Sara é o foco no capítulo 23. É a única grande mulher aqui no Antigo Testamento cuja idade é mencionada, na idade da sua morte. E ela é a primeira do clã de Abraão que morre e é sepultada na terra prometida. Então o que você aprende aqui? Primeiro, o valor da mulher no plano de Deus. A mulher sempre foi valorizada na Bíblia. O fato de as culturas, né, dos tempos bíblicos, ao largo da história, não valorizarem a mulher, não significa que essa seja a opinião da Bíblia. A Bíblia retrata os erros culturais, os erros dos seres humanos, e mostra a visão de Deus, a correção de Deus para esses erros. Então, confundir os erros culturais com o que a Bíblia registra, achar que tudo aquilo que a Bíblia registra ela prova, desculpe a sinceridade, mas é uma ignorância tremenda. Tem que separar as duas coisas. Outra coisa que nós podemos aprender no capítulo 23, verso 6, é a importância de um bom testemunho cristão. Veja, quando Abraão pediu aos hititas que vendessem um campo para ele sepultar Sara, os hititas
tinham em tão alta conta Abraão, que eles não queriam nem, que o dono do local, que era um hitita, não queria nem cobrar de Abraão. Mas o Abraão queria pagar. E olha o que eles disseram de Abraão, e aqui eu pergunto para você e pergunto para mim também, meu querido internauta, minha querida internauta, será que os nossos vizinhos, a nossa igreja, os nossos colegas de trabalho dizem de nós o que os hititas pagãos disseram sobre Abraão em Gênesis 23, verso 6? Olha aqui, ó. Meu Senhor, ouve-nos. Tu és um príncipe de Deus entre nós. Enterra, pois, tua morta na mais nobre de nossas sepulturas. Ninguém de nós se recusará a oferecer-te sua própria sepultura. Os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus colegas de universidade, os irmãos da sua igreja, eles podem dizer assim para você: olha, você é um príncipe de Deus entre nós. O teu testemunho abaliza você a ser avaliado desta forma pelas pessoas que lhe rodeiam. Isso é muito importante, muito sério. E aqui nós aprendemos no capítulo 23, mesmo durante a morte de Sara, um evento tão triste, que um testemunho em favor de Deus fala mais do que milhares e milhares de palavras. Não que as palavras não sejam importantes, mas elas devem condizer com aquilo que o indivíduo vive. Então, que onde quer que você esteja, que as pessoas ao verem você digam: você é um príncipe, você é uma princesa de Deus entre nós. Ok? Vamos agora para o capítulo 24, né, que é o terceiro capítulo desse nosso estudo da semana. No capítulo 24, nós podemos aprender coisas muito importantes sobre adoração, tá? Confiança em Deus, fidelidade para com um patrão, o amor verdadeiro de um patrão para com um subordinado, e podemos também aprender neste capítulo sobre matrimônio. Muitos pensam que é Deus quem escolhe o cônjuge para cada pessoa com base no relato de Isaac, né, e Rebeca. Só que esta é uma compreensão equivocada do capítulo. Vamos analisar as primeiras lições e aí eu vou explicar esta questão para você. Eu vou lhe mostrar que Deus não escolhe por você, Ele escolhe com você. É bem diferente. Se Deus escolhesse por você, ou por todos os seres humanos, nenhum casamento daria errado, né? E se Deus escolhesse por você e não com você, Ele não estaria respeitando o seu livre-arbítrio. Ok? E mesmo o nosso livre-arbítrio sendo corrompido pelo pecado, ele não está totalmente ausente de nós. Então você vai ver isso inclusive neste capítulo, tá? Mas vamos começar aqui estudando o capítulo 24 para vermos esta e outras lições. A primeira lição aqui, ó, no verso 1. Abraão era então um homem muito idoso, avançado em dias, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Ou seja, Deus quer abençoar o ser humano no aspecto físico, mental, espiritual e social. E inclui também o aspecto material. Tá? Porque você vê em Gênesis 13, por exemplo, 2, que nós já lemos, numa outra lição, Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Tá? Então Deus havia abençoado Abraão em tudo, inclusive no aspecto financeiro, mostrando que não é nenhum pecado um cristão ser próspero ou tornar-se uma pessoa rica, desde que de maneira honesta e com a bênção de Deus. Tá? E aqui neste capítulo, nós vemos uma preocupação de Abraão muito grande com o futuro do seu filho Isaac. E isso tem a ver com o matrimônio, porque o matrimônio, ele pode construir você ou destruir você. E olha a preocupação de Abraão e o quanto essa preocupação deve ser a sua também
na escolha do seu cônjuge, a sua preocupação como pai, como mãe, como avó, como avô, como tio, como tia, para instruir os seus. Tá? Capítulo 24, agora verso 2. Ó. Depois de falar da prosperidade de Abraão, diz assim: então Abraão ordenou ao seu servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: põe tua mão por baixo de minha coxa e jura. Né? Havia um costume que você colocava a mão debaixo da coxa da pessoa. Né? Alguns autores dizem que em alguns casos isso ocorria colocando a mão até abaixo, diríamos assim, dos testículos da outra pessoa. Isso era um aspecto cultural, mas assim, eu percebo aqui que a Bíblia faz essa versão, pelo menos traduz por coxa mesmo, não é? Se for do outro jeito não importa, né? A questão é que era a cultura deles, né? Colocar a mão debaixo da coxa do indivíduo para fazer uma promessa e um juramento. Isso era uma questão puramente cultural, a Bíblia só retrata isso, tá? Eis que te faço jurar por Yahweh, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscarás para o meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para o meu amado filho Isaque. Olha a lição que nós aprendemos aqui. Abraão estava preocupado com o jugo desigual. O jugo desigual é a união entre crentes e incrédulos. E pode também ser uma união, se referir a um matrimônio interreligioso. Tá? Pode se referir a isso também. Ok? Mas Abraão estava muito preocupado e não queria que o seu filho se casasse com uma cananeia. Por quê? A tendência, né? Lógico, existem as exceções, né? Tem pessoas que se casam com pessoas que não são da mesma fé ou que são descrentes, e elas acabam influenciando esta pessoa e ela aceita Jesus como Salvador. Isso é uma bênção. Mas lembre-se, essas exceções não são a regra. Na maior parte dos casos, pesquisas feitas, né, por teólogos e estudiosos da área mostra que acontece o contrário. Normalmente o cônjuge infiel a Deus leva o outro para o caminho da infidelidade a Deus. Mas o contrário também acontece, né? Não estou negando isso. Então aqui nós aprendemos uma lição, uma preocupação do pai da fé com o seu filho, de que ele tivesse um matrimônio com alguém que o aproximasse de Deus e que não afastasse o seu filho de Deus. Tá? Então você tem que prestar atenção nisso. Se o pai da fé se preocupou com esse aspecto da vida do seu filho, você também deve se preocupar com esse aspecto da vida dos seus filhos. E você, que está na escolha, na procura de um cônjuge, você tem que se preocupar com isso. E leia 2 Coríntios 6, 14 a 18. Ali você vê que a questão é muito mais séria do que imaginamos. A Bíblia considera o jugo desigual um pecado. Não é um pecado imperdoável, tá? Mas é um pecado. Ok? Só que esse servo de Abraão, né, ficou preocupado, porque havia a possibilidade de ele ir até os parentes de Abraão e nenhuma moça querer vir com ele para se tornar esposa de Isaque. E aí, olha o que diz o verso 5. Questionou o servo: porém é possível que a mulher não queira me acompanhar até esta terra. Nesse caso, deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Veja, aqui nós já começamos a ver uma coisa. Mesmo que no capítulo você veja que Deus guiou este servo de Abraão de forma clara, foi Deus que interviu para que ele conhecesse Rebeca, aqui você já começa a ver algo do livre-arbítrio, né? Porque o servo reconhece a possibilidade de a mulher não aceitar, né? E o próprio Abraão reconhece essa possibilidade. Olha o verso 8. Se a mulher se recusar a te seguir,
ficarás então desobrigado do juramento que te imponho neste momento. Em todo caso, não conduzas meu filho para lá. O servo então colocou a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e seguindo a tradição, veja, era uma questão cultural, jurou cumprir aquela palavra empenhada. Então, tanto o servo de Abraão quanto o próprio Abraão reconheceram a possibilidade de ela não querer. E olha que Abraão já havia dito no verso 7 o seguinte, ó: Yahweh, o Deus dos céus e o Deus da terra, que me tomou de minha terra paterna e da terra de minha parentela, que me prometeu e que jurou que daria esta terra à minha descendência, Yahweh enviará seu anjo diante de ti, para que tomes lá uma mulher para meu filho. Ele tinha expressado fé de que ele iria conseguir este propósito, de que o anjo de Deus estaria com seu servo guiando para trazer uma mulher de fé, diríamos assim, para o seu filho. Mas mesmo o anjo estando guiando, Abraão e o servo reconhecem a possibilidade de ela não querer. Então veja, Deus tem planos. Deus queria a união de Isaac com Rebeca, mas Deus não ia obrigar Rebeca a se casar com ele se ela não quisesse. Quer ver outra prova? Vou mostrar para você aqui um versículo muito interessante. Veja aqui o versículo 58 do capítulo 24. Então eles chamaram Rebeca e lhe indagaram: queres partir com este homem? E ela afirmou: sim, quero. Ela podia ou não podia querer? Ou ela podia ou ela tinha a possibilidade ou não de não querer isso? Tinha. Você vê o plano de Deus para unir os dois? Mas você vê que Deus respeita a liberdade do ser humano, mesmo que esse livre-arbítrio seja corrompido pelo pecado. Deus não escolhe um cônjuge por você, ele escolhe com você. Olha aqui também, ó, os versos 39 a 41, ó. Ao que eu ponderei ao meu senhor, aqui é o servo de Abraão conversando com Labão, o irmão de Rebeca, e também com Lemuel, o pai dela, né? Ao que ponderei ao meu senhor, talvez essa mulher não queira me seguir. Mas ele me assegurou: Yahweh, na presença de quem eu caminho, enviará o seu anjo contigo, e ele te dará êxito, e tomarás para meu filho uma mulher de minha família, de minha parentela, de minha casa paterna. Então ficarás desobrigado do juramento que me fizeste. Irás à minha família e, se eles te recusarem, veja, Deus estava planejando, mas Deus respeita o livre-arbítrio. Estarás livre de qualquer maldição pelo não cumprimento do teu juramento. Tanto que Sara foi perguntada: você quer ir? Sim, eu quero ir. Então tem isso aqui em mente. Deus não escolhe por você, ele escolhe com você, é diferente. Escolhendo com você, você tem a probabilidade menor de errar, obviamente, bem menor, porque Deus está com você, mas não pense que ele vai escolher sozinho, porque Deus não desrespeita o livre-arbítrio, porque a base, a essência de Deus é o amor. E amor não pode ser imposto, o amor tem que ser livre. Então, para existir coerência entre a essência de Deus e a existência humana, Deus tem que criar seres livres. Porque senão esses seres não são responsáveis moralmente. Se Deus predestinar tudo aquilo que o homem faz, é meio difícil de, logicamente, você responsabilizar o ser humano por aquilo que o ser humano faz, né? Outra lição: não fique esperando o seu cônjuge de braços cruzados, esperando com que ele caia do céu, caia no seu colo. Não é assim, né? Veja, tem aqui, Deus escolhe com você, mas você tem que tomar atitude, né? Se Abraão não envia o seu servo até a casa da sua parentela, Isaac ali não teria conhecido Rebeca. Então tem que haver atitude. Talvez você diga assim: mas na minha igreja não tem opções. Mas eu pergunto, só existe a sua igreja?
né? Só tem uma igreja Assembleia de Deus? Só tem uma igreja Adventista Sétimo Dia? Só tem uma igreja católica na sua cidade? Não. Só tem uma igreja batista na sua cidade? Só tem uma igreja metodista na sua cidade? Não. Você pode visitar outras igrejas suas, né, da mesma fé, e você vai ter opções. Você tem que fazer amigos, amigas. E dentre essas opções de amizade, você vai perceber que uma pode ser o seu futuro cônjuge. Então, não tem opção na sua igreja? Na sua opinião, existem outras igrejas da sua religião que você pode visitar e encontrar a sua cara metade. Mas lembre-se, atitude, escolha com Deus, porque Ele escolhe com você e não por você. Tá bom? Outra lição que aprendemos aqui, entre outras, não é? É uma lição de fé, né? Mesmo sabendo da possibilidade de nenhuma mulher querer vir com o seu servo para casar-se com Isaac, Abraão creu, diz aqui no verso 7, não é? Que Deus enviaria o seu anjo diante do servo dele para ajudá-lo. Aqui é uma lição de fé. Mas nós temos uma outra lição de fé. O servo de Abraão demonstrou fé. Por quê? Olha o que diz o verso 12. Então orou: Yahweh, Deus de meu senhor Abraão, sê-me hoje propício e mostra a tua benevolência para com meu senhor Abraão. Aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, esse servo de Abraão teve um bom testemunho para que ele orasse ao Deus verdadeiro. Segundo, ele teve um bom testemunho ao ponto de orar por seu chefe, diríamos assim. Ou seja, o seu chefe era um homem bom. Você tem sido um bom chefe? Ou um bom líder, que é o melhor do que chefe, né? Se você é um bom líder, você vai influenciar os seus liderados a fazerem o melhor por você e até mesmo orar por você se eles forem cristãos. É isso que nós percebemos aqui, nessa história, né? E aí nós vemos aqui que ele pede um sinal para Deus, né? Ele diz assim: a mulher a quem eu pedir de beber água, der também água aos meus camelos, que seja essa, Senhor, a esposa que eu levarei para o filho do meu Senhor, né? Deus se comunicou, se revelou desta forma para ele, né? Porque ele não tinha toda a revelação escrita como nós temos. Então Deus se revela de várias formas. Agora você não pode, por exemplo, dizer assim: Deus, eu devo ou não ficar com esta pessoa, se você já sabe que Deus não aprova o jugo desigual. Deus não vai dar sinal para você e te dar respostas novas contrárias do que ele já deu na Bíblia. Pensa bem nisso. Ele já respondeu na Bíblia: não, eu não quero o jugo desigual. É para o seu bem. É para o bem da outra pessoa, é para o bem dos seus filhos, é para o bem da sua família, da sociedade. Porque pessoas que não têm mesmo os ideais, né, não vai bater. Se o matrimônio entre pessoas com a mesma fé já não é uma coisa simples, né, porque o processo de adaptação é algo complexo, imagine as pessoas pensando totalmente diferente sobre um assunto, né? Então você tem que considerar isso. Deus revelou de uma forma sobrenatural. Deus guiou tudo e ele pode fazer isso na sua vida. Mas lembre-se, Deus já tinha dito, e Abraão já tinha entendido no verso 3, que o filho dele não deveria se casar com nenhuma cananeia. Então nunca perca o seu tempo. Deus, eu conheci um jovem, uma jovem, é um incrédulo, uma incrédula. Será que essa pessoa... Não vai. Deus não está dando o aval para você. Então não adianta você perguntar para ele, porque ele não vai te responder de novo. Porque na Bíblia tem muitos textos bíblicos contra o jugo desigual.
Agora, se você não tem uma outra forma de revelação, aí Deus vai te guiar. Da forma como fez com o servo de Abraão. Tá? Mas você precisa ter isso em mente. Né? Deus não vai revelar para você algo que ele já revelou. E pronto. Né? E uma outra coisa que eu gostaria de explicar aqui para você. Quando Rebeca se aproxima de Isaac, algo mágico acontece. Acontece o que chamamos de amor à primeira vista. O texto bíblico diz, né, no capítulo 24, no verso 67, né, que Isaac muito a amou. Alguns cristãos sinceros leem esse texto e pensam que Isaac se uniu sexualmente com Rebeca antes de casar. Por quê? O texto ele não mostra realmente o que aconteceu neste intervalo do encontro e da união sexual. Então muitos pensam, olha, não houve cerimônia, o contrato civil que havia na época, e não houve a cerimônia religiosa. Então Deus aprovou isso aqui. Mas não é assim. Vamos olhar o contexto. Ó. Verso 63. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Isaac não praticava a meditação transcendental. Né? Ele praticava aquela meditação, né, do Salmo 119. Né, que Davi diz, eu medito na tua lei. Ele meditava, ele refletia nas palavras de Deus. E meditar também é você ter momentos o quê? De silêncio em meio à natureza, né? Para descansar a sua mente, orar a Deus, receber as impressões dele. Então aqui não é meditação transcendental, é meditação bíblica, que é meditar na palavra de Deus. Né? Davi falava, na tua palavra eu medito dia e noite. Né? Vamos colocar aqui o texto para você, porque eu não estou lembrando agora a referência, mas vou colocar o texto para você ver o tipo de meditação que Isaac praticava. Rebeca, ou melhor, certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos, era a comitiva trazendo Rebeca. Não é? Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e indagou ao velho servo de Abraão. Não é? Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Ao que lhe respondeu o servo, é o meu senhor, ou seja, é o seu futuro marido. Então ela se cobriu com o véu. O que isso aqui demonstra? Que ela era uma moça pura. E no capítulo 23 você vê, o texto faz questão de destacar, não é? Que ela não havia tido relações sexuais com homem algum. Então, uma mulher que cobre-se com o véu para que ela seja vista só depois pelo seu esposo, ela está demonstrando aqui que ela respeitava sim o costume bíblico, não é? Do contrato civil de noivado, do matrimônio no religioso. Né? O fato de o matrimônio não ser mencionado e rapidamente mostrar, não é? Assim, ó, mais tarde o servo contou a Isaac tudo o que havia realizado. Isaac levou Rebeca para a tenda onde sua mãe Sara havia morado, fez dela sua esposa e muito a amou. Então você vê essa rapidez e já pensa, nossa, Isaac fez sexo com ela antes do matrimônio. Não. A Bíblia não menciona a cerimônia aqui, porque o foco não é a cerimônia do casamento. O foco é o matrimônio propriamente dito, e o foco é transmitir o quê? Isso aqui, ó. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Ou seja, Isaac teve uma dor muito grande pela perda. E o que a Bíblia quer focar é o seguinte, que o casamento de Isaac com Rebeca foi um consolo para ele, pela grande perda que ele teve pela morte da mãe. Então o fato de não ser mencionada uma cerimônia entre os versos 63 e 67 não indica que ela não ocorreu. Porque ela, em sinal de pureza, cobriu o rosto com o véu. Então, obviamente, houve a cerimônia,
que não é mencionada porque não é esse o foco, não é detalhar a cerimônia, mas é mostrar o quê? Que Deus guiou o servo de Abraão para trazer Rebeca e ser esposa de Isaac. E que ele muito a amou e que este matrimônio foi uma bênção para a vida dele porque o ajudou a ser consolado pela morte da mãe. Então aqui não tem nada contra o que a Bíblia ensina sobre a sexualidade dentro do matrimônio. Agora eu quero finalizar dizendo para você uma outra coisa. O fato de muitos de nós, né, muitos seres humanos não viverem esse plano de Deus para o sexo, não significa que Deus não lhe ame e Deus não lhe perdoe, tá? Então não fique alimentando a culpa. Vá a Jesus, né? Reconheça o seu erro. E se você já está numa situação legalizada, matrimonialmente falando, deixa para trás o passado. Né? Lembra do que Paulo diz em Filipenses 3, 12 a 15, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Se Jesus já lhe perdoou, por que você vai ficar remoendo acerca de algo? Isso não vai lhe trazer benefício espiritual, não vai lhe trazer saúde emocional e nem vai aumentar a sua conta bancária. Então, o que passou, passou. O passado não existe mais. E o futuro ainda não existe. O que existe é o presente. Então, viva o presente. Creia no perdão de Deus. Se você não viveu uma sexualidade dentro dos planos de Deus, creia no perdão dele. 1 João 9 diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. E nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Se Deus perdoou o adultério de Davi em 2 Samuel 11:12, que foi algo tão grave ao ponto de matar o homem para ficar com a mulher do cara, Deus pode perdoar a fornicação também, que é o sexo fora do casamento. Então, basta ter um arrependimento sincero, buscar a Deus, crer no perdão dele e não viver do passado. Isso vai ser bom para a sua espiritualidade e para a sua saúde emocional. Tá? Nós poderíamos aqui seguir estudando, como eu havia também dito, avançando um pouquinho e estudando o capítulo 25 do livro de Gênesis, né? Que fala da morte de Abraão, né? Que fala dos descendentes de Ismael, que fala aqui dos descendentes de Isaac, e que mesmo Abraão, tendo um novo casamento com uma mulher chamada Quetura, ele fez questão de enviar esses outros filhos para morarem longe de Isaac, porque ele não queria correr nenhum risco de que eles, caso eles não sendo totalmente comprometidos com Deus, eles influenciassem Isaac para o mal. Então eu não vou me deter nisso agora por causa do tempo do vídeo. Tá? Só dei essa pincelada no capítulo 25 para você entender isso, né? Abraão amava todos os seus filhos, mas ele tinha uma preocupação especial com Isaac por ser o seu filho, né? Com Sara, e por ele ser o filho da promessa. Então esse filho da promessa tinha que ser preservado, porque da descendência dele viria o Messias. Então por isso que Abraão tomou esses mínimos cuidados. Abraão não era desamoroso com seus filhos, não era insensível. Ele apenas era muito cuidadoso e zeloso pelas coisas de Deus. Eu espero que essas lições que tiramos, né, desses capítulos, né, 22, 23, 24 e só uma pincelada no capítulo 25, abençoem a sua vida durante este final de semana e durante essa semana. Tá? Obrigado por você ter acompanhado. A próxima lição que estudaremos será sobre Jacó, a história de Jacó e Esaú, né? Filhos de Isaac, netos de Abraão. O que podemos aprender para a nossa vida hoje sobre essa história entre esses dois irmãos que tiveram conflitos. Não perca o nosso próximo estudo. Não esqueça-se de curtir, ativar o sininho das notificações e de compartilhar esse estudo com outras pessoas. Que Deus te guarde, um abração e até o nosso próximo estudo.